Bom dia a todos, meu nome é Karen. Hoje a gente vai ver a preposição 7.6.1 do curso de licenciatura em matemática, em especial na disciplina de análise real, que é ministrada pelo professor Carlos Lúcio. Então a gente vai tentar demonstrar, na verdade a gente vai mostrar, que as 7 propriedades são válidas, e caso elas sejam válidas, esse conjunto vai ser um conjunto de Cantor. Então vamos para o vídeo? Então, boa noite a todos. Como eu já falei no início, a gente vai explicar hoje sobre o conjunto de Cantor. Meu nome é Karen Vitória Mendes Alves de Oliveira, sou do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais e FNMG Campus Januário. Estou fazendo o curso de licenciatura em matemática no dia 20 de fevereiro de 2024. A introdução, a gente vai trabalhar com o teorema 7.6.1 do conteúdo de conjunto de Cantor da disciplina de análise real. A gente utilizou a apostila do Gustavo Pereira Gomes, que se chama Nota de Aula, Introdução à Análise Real, a página 49. Definição. O conjunto de Cantor, ele se dá por um processo interativo. Então, o seu primeiro passo é quando você pega o intervalo fechado entre 0 e 1. O segundo passo é a gente tirar o terço do meio do intervalo de 0 e 1, e então a gente divide o intervalo em 3 e tira a parte do meio. Então, vai ficar a união dos intervalos de 0 a 1 sobre 3, união com 2 sobre 3 até 1, no qual esses intervalos eles são fechados. E esse é o primeiro passo para que a gente chame o conjunto de A1. Aí a gente tem o conjunto A2, no qual você pega cada um desses intervalos que sobraram e tira o terço do meio sobre o intervalo criado no passo 1. Portanto, eu fico com a união de 4 intervalos fechados, que eu chamo de A2. Esse processo ele vai se repetir indefinidamente, sempre usando o passo anterior, para que a gente possa construir o próximo passo. Então, a gente sempre vai ter uma união de intervalos fechados. Dessa forma, a gente define o conjunto de Cantor como sendo a interseção desses ANs, com n variando de 1 a mais infinito. Aqui, agora, a gente tem uma representação do conjunto de Cantor. O conjunto de Cantor ele foi estudado e definido por Georges Cantor, por isso que tem esse nome, e ele nasceu de 1845 até 1918. A representação para o conjunto de Cantor é uma representação do eixo real, que você pega o intervalo de 0 a 1 e retira o terço do meio. Aí a gente retira o terço do meio. Aqui é como se tivesse outro intervalo no qual a gente retirou o terço que estava aqui no meio. A gente dividiu em 3 partes esse conjunto e dividiu o terço a parte que estava ao meio. E assim a gente vai realizando esse processo sucessivamente, no qual a gente vai obtendo cada passo da nossa construção, de modo que a interseção desses AN, eles vai formar um conjunto que a gente chama, que é o conjunto de Cantor. Então, gente, agora a gente tem as proposição 7.6.1, no qual ela nos fala que o conjunto de Cantor ele é fechado, ele é compacto, é infinito, possui interior vazio, não possui pontos isolados, é não enumerável e é formado pelos números do intervalo fechado entre 0 e 1, cuja representação na base 3 só contém os algarismos 0 e 2, substituindo os algarismos finais 1 pela sequência 0, 2, 2, 2. Então, para a gente mostrar que um conjunto é um conjunto de Cantor, eu preciso provar essas proposições. E essas proposições elas têm que ser verídicas para que esse conjunto seja de Cantor.
Então, o objetivo desse trabalho é mostrar isso, é mostrar que realmente esse conjunto vai ser um conjunto de Cantor. Para iniciar, a gente tem que provar a primeira propriedade. A primeira propriedade fala que o conjunto de Cantor é fechado. Para iniciar essa demonstração, eu tenho que dizer que, se indicamos por I1, I2 até o IN, que tem outros intervalos após, os intervalos abertos e retirados, nós temos que, ou seja, K, que é o que a gente chama de conjunto de Cantor, né? Ele é o conjunto fechado que vai estar entre o intervalo fechado de 0 e 1, menos a união de todos os intervalos abertos e N, onde N ele vai ser igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Onde o K ele pode ser expresso dessa seguinte forma: intervalo fechado entre 0 e 1, menos a união dos intervalos abertos, que vai de N igual a 1 até infinito. Se a gente utilizar as propriedades de conjuntos, né? A gente pode reescrever K como se fosse a interseção, aqui é a interseção, do conjunto fechado 0 e 1, com o seu complementar em relação ao conjunto universal todos reais, ou seja, tudo que está no conjunto dos reais, mas não está na união dos intervalos abertos, ou seja, complementar da união dos intervalos abertos e N, que é expresso dessa seguinte maneira aqui. Isso significa que K ele é o conjunto de todos os elementos que estão no conjunto fechado de 0 e 1 e que não estão presentes em nenhum conjunto aberto de N. K ele vai consistir nos pontos em fechados de 0 e 1 que não são removíveis ao retirar o intervalo aberto e N. Essa expressão aqui, ó, que a gente tem K igual ao conjunto fechado entre 0 e 1 interseção com complementar, ela reconhece que o intervalo fechado é um conjunto complementar que é aberto. Então, isso nos permite concluir que o K ele vai ser a interseção de um conjunto fechado, que é um conjunto aberto, o que significa que K vai ser um conjunto fechado. Como a interseção de um conjunto fechado é um conjunto aberto e um conjunto fechado é um conjunto fechado, então a gente conclui que K é um conjunto fechado. Portanto, a demonstração aqui ela vai nos mostrar que K ele é um conjunto fechado utilizando a representação de K como a interseção de um conjunto fechado, no que é um conjunto aberto, né? Pela definição que a gente viu nas aulas anteriores. Isso é justificado através da manipulação de conjuntos e de propriedades dos conjuntos abertos e fechados. Então, a segunda propriedade nos fala que o conjunto de Cantor ele é compacto. Então, para demonstrar isso, a gente tem que partir da seguinte maneira, né? Inicialmente, a gente tem que considerar uma observação, que todo conjunto X que pertence ou que está no conjunto dos reais, ele vai ser compacto se e somente se ele é fechado e limitado. Se a gente observar, o conjunto de Cantor, ele é compacto. Por quê? Porque se a gente lembrado que é um conjunto compacto na reta, ele vai ser um conjunto que é fechado e que é limitado. E o conjunto de Cantor, ele é um conjunto que está na reta. Logo, ele também vai ser um conjunto que é fechado e limitado. Então, como é que a gente pode mostrar isso? Então, inicialmente, a gente pode falar da seguinte maneira. Como o conjunto de Cantor ele é definido como a interseção dos conjuntos fechados AN, isto é, K é igual à interseção de AN com N igual a 1 tendendo a infinito. Cada N é união de intervalos fechados. Ou seja, o que isso está querendo dizer? Que vai ser a interseção de conjuntos fechados AN, que é a interseção dos intervalos fechados. Então, cada N é a união de intervalo fechado que é fechada. Portanto, K, que é o conjunto de Cantor, é fechado. Daí a gente tem que K está contido no intervalo fechado entre 0 e 1, que é limitado. Ou seja,
K ele vai estar contido nesse intervalo, pois eu parto desse intervalo para construir K. Então, ele vai ser limitado. Portanto, o conjunto de Cantor ele é compacto. Como esse conjunto ele é fechado e ele é limitado, logo realmente ele vai ser um conjunto compacto. Logo, o conjunto. Então, a, a próxima propriedade quer que a gente mostre que o conjunto de Cantor ele é infinito. Pela demonstração, a gente tem que em cada etapa n existem 2 elevado a n mais 1 extremos, que são elementos de K. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o conjunto de Cantor, ele começa com um segmento de linha unitário, que ele vai no intervalo fechado entre 0 e 1. E em cada etapa, a gente remove o terço central de cada intervalo restante. Após a primeira etapa, restam 2 intervalos de comprimento 1 sobre 3. Na segunda etapa, a gente remove o terço central de cada intervalo, no qual a gente vai ter 4 com comprimentos de 1 sobre 9. E esse processo ele vai se repetindo infinitas vezes. Em cada etapa desse processo de n, a gente divide um intervalo restante em 2 elevado a n, partes que são iguais. Removendo o terço central de cada parte, isso resulta em 2 elevado a n, que é o intervalo de comprimento 1 sobre 3 elevado ao nzinho. Cada intervalo que é removido, ele contribui com 2 extremos para o conjunto de Cantor. Assim, em cada etapa de n, a gente adiciona 2 vezes 2 elevado a n, que é igual a 2n mais 1. Extremos que vai ser do conjunto K, né? Que é o conjunto de Cantor. Como em cada etapa de n a gente adiciona 2 elevado a n mais 1 extremos no conjunto de Cantor, e esse processo ele é repetido infinitamente, o número total de extremos no conjunto de Cantor ele vai ser infinito. Portanto, o conjunto K ele é infinito, que foi o que a gente mostrou aqui. É isso que essa demonstração ela quer nos dizer. Essa explicação ela vai falar como o número de extremos que a gente adiciona em cada etapa do processo de construção do conjunto de Cantor, ele aumenta exponencialmente, garantindo que o conjunto resultante ele seja um conjunto infinito. A próxima proposição que a gente quer demonstrar é que o conjunto de Cantor ele possui um interior vazio. Então, a gente tem uma observação em que todo o conjunto X em R, ele tem interior vazio, se somente se ele não contém intervalos. Ou seja, o interior do conjunto de Cantor ele é vazio, ou seja, ele vai ter um interior vazio. Como demonstrar isso? Após a enésima interação, o conjunto de Cantor ele contém apenas intervalos de comprimento 1 sobre 3 elevado a n. Ou seja, se ele não contém nenhum intervalo na reta, então se a gente pegar a sua enésima interação do conjunto de Cantor, ela vai conter intervalos de 1 sobre 3 elevado a n. Portanto, dado qualquer intervalo j em que o intervalo é fechado entre 0 e 1, de comprimento c maior que 0, basta escolher um n tal que 1 sobre 3 elevado a n é menor que c. Ou seja, portanto, qualquer intervalo que a gente pegar para j em que c é um número positivo, é do comprimento, né? C é o comprimento e é positivo. Basta a gente escolher um n tal que c ele vai ser maior que 1 sobre 3 elevado a n. Assim, o intervalo de j ele estará mutilado depois da enésima etapa de formação de K. Então, se a gente faz essa formatação com essa consideração, nem sempre que eu estiver essa escolha para j, que é o intervalo que a gente está supondo que está dentro do conjunto de Cantor, ele vai ser mutilado depois da enésima etapa da formação do conjunto de Cantor. Portanto, o conjunto de Cantor ele tem um interior que ele vai ser vazio.
próxima demonstração é sobre a proposição que fala que o conjunto de Cantor ele não possui pontos isolados. Então, vamos demonstrar. Todos os pontos do conjunto de Cantor são pontos de acumulação, e isso é fácil de verificar. Uma observação. Um ponto é de acumulação quando ele é limite de uma sequência dos pontos de um conjunto, dos pontos de uma sequência. Então, para todo C que ele pertence a K, vai existir duas possibilidades. Ou C vai estar no meio do intervalo, ou ele é uma extremidade de um intervalo que é retirado, ou uma extremidade do intervalo fechado, ou ele não está no interior do intervalo, digamos assim. Então, se C é uma extremidade de um intervalo que é retirado, então a gente tem um intervalo aberto CB, e após a sua retirada, resta um intervalo fechado AC, que fica em alguma AN qualquer. Nas etapas seguintes, a gente retira os terços finais do intervalo do tipo ANC, que é desse tipo aqui. Com isso, eu monto uma sequência de ANs, onde C menos A, AN, ele vai tender a zero, onde esse comprimento aqui, C menos AN, ele está tendendo a zero. Portanto, o C, ele é ponto de acumulação de K, que é o conjunto de Cantor. Agora, quando C não é uma extremidade de um intervalo retirado, então ele está no interior do intervalo que vai de xn a yn, que é fechado, no qual resta a enésima retirada. Então, a gente monta duas sequências que são essas aqui, ó, essas sequências aqui, nas quais xn e yn para cada n, onde o yn menos xn, eles valem 1 sobre 3 elevado a n. Portanto, C ele vai ser ponto de acumulação de K. E C ele é um elemento que está entre o intervalo de xn a yn. Eu consigo duas sequências, então, que tendem a uma à outra. Como C está entre as duas sequências, o limite das duas vai ser C. Então, portanto, o C ele é o ponto de acumulação dessas duas sequências. Então, agora a gente quer mostrar que o conjunto de Cantor é não numerável, não é numerável. Então, na primeira etapa da formação do conjunto de Cantor, ao retirar o intervalo aberto de 1/3 a 2/3, ficam excluídos os números cuja representação na base 3 tem um x1 igual a 1, com exceção do 1 sobre 3. Ou seja, se a gente pegar a primeira formatação do conjunto de Cantor com um intervalo aberto de 2/3, então a gente pode escrever ele na base 3 e x1 igual a 1, com exceção do 1 sobre 3. Então, na etapa seguinte, vai ficar excluídos aqueles na forma 0,01, x3, x4, x5 e assim por diante, ou 0,21, x3, x4, x5 e assim por diante. Então, o 0,01 e o 0,21 eu consigo escrever como se fosse 2, 2, 2, 2 na base 3. Então, eu consigo representar todos os elementos do conjunto de Cantor na base 3 apenas com os algarismos 0 e 2. Para uma caracterização da representação do conjunto, eu consigo dizer que a sequência entre 0 e 2, ela vai dizer que o conjunto de Cantor ele não é enumerável, então não conseguimos uma associação dele ao conjunto dos números naturais.
ou algum subconjunto natural, de modo a dizer que ele não é. Agora nós temos a última proposição para ser demonstrada. Ela fala que o conjunto de Cantor ele é formado pelos números do intervalo fechado entre 0 e 1, cuja representação na base 3 só contém os algarismos 0 e 2, substituindo o algarismo final 1 pela sequência 0, 2, 2, 2, infinito. A demonstração. Na verdade, a gente vai mostrar como que isso é possível. Qualquer número real entre 0 e 1, que ele pode ser escrito na base 3, usando apenas os algarismos 0 e 2 dessa base, é um elemento do conjunto de Cantor. 1 sobre 3, por exemplo, que foi dado, é um elemento que ele está dentro do conjunto de Cantor, mas a gente consegue escrever como 0 e 1 na base 3. Se a gente observar, a gente utilizou 0 e 1 na base 3. Então, ficou 0 vezes 3 elevado a 0, mais 1 vezes 3 elevado a menos 1, que é igual a um intervalo aberto 0 e 1 na base 3. E ele pode ser escrito também na base 3 por 0 vezes 3 elevado a 0, mais 0 vezes 3 elevado a menos 1, mais 2 vezes 3 elevado a menos 2, mais 2 vezes 3 elevado a menos 3, mais 2 vezes 3 elevado a menos 4, mais infinito, que é a mesma coisa que eu escrever esse número como 0,02222 infinito na base 3. Com os algarismos 0 e 2, que foi os que a gente utilizou aqui, ó, 0 e 2, da seguinte forma que dá uma soma infinita de uma PG de razão 1 sobre 3, na qual a soma dela também vai ser 1 sobre 3. Portanto, 1 sobre 3 vai pertencer a K, isto é, 1 sobre 3 é um elemento do conjunto de Cantor. Ou seja, 1 sobre 3 ele é escrito usando apenas algarismos 0 e 2 na base 3, e 1/3 ele é um elemento do conjunto de Cantor, que é uma característica dos elementos dele. Agora a gente vai fazer um exemplo para ver se realmente esse conjunto vai ser um conjunto de Cantor. Começamos com o intervalo fechado entre 0 e 1. Então, na primeira etapa, a gente remove o intervalo aberto, que vai de 1 sobre 3 e 2 sobre 3, deixando dois intervalos, que vai de 0 a 1 sobre 3 fechado e 2 sobre 3 terços até 1. Neste ponto, a gente pode parar e analisar as propriedades do conjunto de Cantor, né? As propriedades são 7, a gente tem que ver se essas 7 propriedades elas são satisfeitas. Então, a primeira é se ele é fechado. Então, cada intervalo na união ele vai ser fechado, então o seu conjunto de Cantor também vai ser fechado. Então, logo é sim. Ele vai ser compacto também, porque como conjunto de Cantor, ele é a união infinita de intervalos fechados entre o intervalo fechado de 0 e 1, então ele é compacto. Também vai ser infinito, porque como o processo de construção ele nunca termina, ele sempre tende a infinito, logo esse conjunto ele também é um conjunto de Cantor. Como o intervalo removido ele é aberto, então não há nenhum intervalo não vazio nesse conjunto, portanto o interior dele vai ser vazio. Todos os pontos são de pontos de acumulação, porque cada intervalo removido ele contém pontos dos intervalos anteriores, então, portanto, não há pontos isolados. Como o processo de construção ele é infinito, o conjunto ele é não enumerável. Como é formado pelos números do intervalo fechado de 0 a 1, cuja representação na base 3 só contém os algarismos 0 e 2, então todos os números do conjunto de Cantor eles podem ser representados dessa forma.
Então, portanto, com base na primeira etapa da construção, todas essas propriedades são satisfeitas e o conjunto de Cantor é um dos exemplos clássicos na teoria dos conjuntos e a análise matemática, apresentando diversas propriedades interessantes. Então, a gente tem uma proposição que vai falhar, que é quando ele não é numerável. Um dos exemplos que a gente tem para dar é quando o conjunto dos números reais, que é o conjunto dos números R, ele é não numerável. Embora ele seja um conjunto que ele vai ser infinito, ele não pode ser colocado em correspondência 1 a 1 com o conjunto dos números naturais. E isso fica perceptível no argumento que a gente tem da diagonal de Cantor. Por exemplo, a gente supõe que seja possível listar todos os números reais que tem uma sequência, como por exemplo o R1, o R2, o R3, todos os elementos que vão estar nessa sequência infinita. Para fazer isso, a gente construi um novo número real que a gente chama de x, de tal forma que o seu enésimo dígito decimal ele vai ser diferente do enésimo dígito decimal de Rn para cada n, ou seja, ele vai ser diferente de R1, de R2, de R3, e assim sucessivamente. Se temos R1 igual a 0,1234, então a gente escolhe o primeiro dígito de x diferente de zero. Digamos 5, por exemplo. Se R2 ele é igual a 3.000, na verdade 3.14.15, né? Escolhemos o segundo dígito de x diferente de 1, como por exemplo 6. E se a gente continuar fazendo esse processo para os próximos RIs, para o R3, por exemplo. Aí eu escolhi um número que ele fosse diferente de 2, como por exemplo 7. E assim sucessivamente. Dessa forma, a gente vai construir um número real x, que ele não está na lista de R1, de R2, nem de R3, porque ele é diferente de cada número de RI, pelo menos em um dígito, né? Portanto, não é possível a gente enumerar todos os números reais em uma sequência infinita, o que significa que o conjunto dos números reais ele é não enumerável. Então, a explicação de análise real foi essa. Eu espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui embaixo no bate-papo aqui do YouTube e me estarei à disposição. E basicamente foi isso. A aula de hoje, tchau e tenham uma boa noite.